Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Como o pastor bem disse, hoje nós teremos uma palavra que vai falar da misericórdia do Senhor. Eu vi o nosso irmão George, durante o louvor, falando da misericórdia de Deus, que é aquele Deus com quem nós sempre podemos contar, com a sua misericórdia, a quem nós sempre podemos clamar, porque Ele sempre nos ouve, e em quem nós podemos confiar, porque Ele jamais nos abandona. E para constatarmos isso, para estudarmos isso, para falarmos sobre isso, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 107. Salmo 107. Diz a palavra do Senhor no Salmo 107, cujo título, dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, é Deus salva de todas as tribulações. Diz a palavra de Deus: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança Ele dos presos sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez.
Santo e poderoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, que enche o nosso coração de esperança, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo teu cuidado por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por isso e pedimos que nesta noite, Senhor, abra as nossas mentes e os nossos corações para receber a tua palavra, vinda diretamente do teu trono de graça, Senhor. Que ela nos edifique, que ela nos console, que ela nos encha do teu Espírito Santo, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, esse Salmo 107 é um salmo maravilhoso e ele faz parte de uma trilogia de salmos, que é o Salmo 105, o 106 e o 107, que louvam a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. E todos eles começam com esta frase: rendei graças ao Senhor. O Salmo 107, especificamente, ele traz dois temas principais. O primeiro deles, a misericórdia de Deus e os livramentos constantes que ele traz para a nossa vida. E, em segundo lugar, a resposta que Deus dá à nossa obediência e à nossa desobediência. Mas, acima de tudo, o grande tema é a misericórdia. Misericórdia que é um dos lados da moeda, porque o outro lado é a sua poderosa graça. Nós podemos observar nesse salmo que ele nos traz diversas ilustrações. Ele traz diversas ilustrações e nos mostra as consequências do pecado do povo de Deus, do povo de Israel. Ele mostra o povo vagando no deserto, quando nós vemos aí a ilustração nos versículos 4 a 32. Trata do povo vagando a esmo no deserto. E a resposta de Deus, obediência à desobediência do homem. Ele mostra na segunda ilustração o sofrimento na prisão, o experimentar da prisão, nos versículos 10 a 16. Ele mostra também o sofrimento com as doenças, nos versículos 17 a 22. E também quando estamos diante de um mar turbulento, de um mar agitado, de um mar perigoso. Isso ele narra ali nos versículos 23 a 32. E em cada uma dessas situações em que o salmista narra aqui, ele, ao falar da misericórdia de Deus, ele adota uma estrutura que a gente vê se repetir durante todo o salmo. Ele mostra a situação de aflição, o vagar no deserto, a prisão, a doença, o mar revolto. Na segunda, ele mostra em seguida o clamor, a oração que esse aflito, que esse afligido tem, e ele clama, lembra-se de se socorrer de Deus. Depois, ele mostra o livramento que Deus dá. E por fim, o salmista louva a Deus pela sua providência, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então hoje eu quero analisar com vocês cada uma dessas situações. E como nós sempre devemos fazer ao ler a Bíblia Sagrada, nós vamos pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas para compreendermos essa sua mensagem. Nós vamos trazer isso para as nossas vidas hoje, porque a Bíblia, ela é atual. Tudo que nós lemos aqui, ela tem aplicação hoje na nossa vida. E além disso, vamos ver que a Bíblia inteira aponta para Jesus e vamos enxergar Jesus em cada linha, em cada passo deste salmo. Aliás, essa é a grande finalidade das Escrituras, segundo nós vemos lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Escritura é inspirada por Deus e ela serve para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra de Deus. Bom, a primeira situação que o salmista nos demonstra aqui é o vagar no deserto. MacArthur, ele, no seu comentário a este salmo, ele nos diz que provavelmente o salmista tinha em mente aqui a peregrinação do povo ingrato e infiel de Israel pelo deserto após o êxodo. O povo, apesar de ter sido libertado da escravidão, de ter sido tirado do Egito, coisa que eles tanto pediram e clamaram por isso, quando estavam no deserto, caminhando para a terra prometida, reclamavam de Deus, reclamavam de tudo, reclamavam contra Moisés. Então, provavelmente, esse povo que peregrina aqui pelo deserto errante seria nessa situação. E trazendo essa situação hoje para as nossas vidas, nós vemos quantas vezes nós nos achamos perdidos, vagando sem rumo, levando a nossa vida sem objetivos claros, sem objetivos definidos e, obviamente, em razão disso, passando por grandes dificuldades. Parece que os nossos esforços são vãos, parece que tudo que a gente faz não frutifica, parece que os planos não se realizam, que as coisas não acontecem.
E aí é bom lembrar, nesse momento, o que diz o salmista também, no Salmo 127, 1 e 2, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, porque aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que são filhos do Senhor, a eles Ele provê enquanto eles dormem. Então, nessas horas é importante perguntar o que está errado na nossa vida. Quando estamos passando por um momento dessa dificuldade, um momento de deserto, um momento onde parece que as coisas não dão certo, não caminham bem, não estão andando direito, o que está impedindo a nossa vida de caminhar bem? Estamos tendo comunhão com o Senhor como deveríamos? Ou há um pecado incomodando a nossa vida, atrapalhando a nossa vida e trazendo as consequências? Essa reflexão é extremamente importante. Mais importante que isso ainda, é lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus lá em João 14, 6. Aqueles que estão perdidos, que estão sem caminho, que estão sem direção, precisam de um caminho, que é o caminho, é o único caminho, é Jesus, que nos traz a verdade e nos traz a vida eterna. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e Ele próprio é Deus. Ele veio para os perdidos, exatamente como nós temos lá em Lucas 19, versículo 10, quando o evangelista trata da história de Zaqueu, o publicano. Zaqueu estava perdido, e Jesus o encontrou, lhe deu direção na sua vida. Então Jesus veio para salvar os perdidos, para trazer aos perdidos um caminho que eles possam seguir. Então, aqueles que estão vagando pelo deserto, aqueles que estão sem orientação, aqueles que estão sem objetivo, aqueles que estão sem saber o que está acontecendo nas suas vidas, que estão deixando a vida levar, precisam refletir e lembrar que o único caminho é Jesus, que o único que nos pode levar ao lugar seguro é Jesus, que o único que pode nos dar direção e direção correta é Jesus. A segunda situação que o salmista nos narra aqui é o da prisão. Nesse caso aqui, MacArthur também no seu comentário ao Salmo, ele diz que o salmista poderia ter pensado aqui na prisão do rei Zedequias, que é narrada lá em 2 Reis 25, versículos 4 a 7. Naquela época, a cidade de Deus estava sitiada por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Zedequias fugiu da cidade, assim como todo o seu exército, abandonaram a cidade e foram alcançados pelo exército de Nabucodonosor, que aprisionou o rei Zedequias, matou seus filhos na sua presença e vazou os seus olhos. Da mesma forma, hoje, nós podemos ser prisioneiros dos nossos pecados. Os pecados aprisionam. Todo o povo de Deus, naquele episódio com Zedequias, não apenas Zedequias foi levado preso, cego e sem os seus filhos, mas todo o povo foi levado cativo. E às vezes nós estamos também cativos, também somos prisioneiros de pecados, de situações pecaminosas, de mentiras, de ganância. Não falo de grandes pecados, mas falo dos pecados do dia a dia, da mentira, da vaidade, do orgulho. Coisas que nos afastam de Deus e que fazem com que a gente fique cego e sacrifique as coisas que realmente importam. Nosso casamento, a convivência com os filhos, a comunhão com Deus, em favor de outras que não têm tanta relevância. Prazeres da carne, dinheiro em excesso, títulos honoríficos, títulos acadêmicos. Ficamos cegos por essas coisas e esquecemos das coisas principais. E o pior de tudo é que, às vezes, quando a gente percebe isso, já é tarde demais para a gente recuperar o que perdeu. A grande graça é que Jesus pode restaurar todas essas coisas. Jesus, ele veio para nos libertar da escravidão. Nos libertar da escravidão do pecado, do cativeiro do pecado, onde estávamos aprisionados, como verdadeiros escravos de Satanás. Jesus veio, nos libertou,
E como nós vemos lá em Romanos 6, 22 e 23, em 1 Coríntios 15, 55, ele nos libertou da escravidão, retirou o aguilhão da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Se estamos presos, se estamos cegos, se não estamos conseguindo nos libertar dessas cadeias, o único caminho para onde podemos seguir é para Jesus. Ele tem o poder de quebrar as cadeias. Ele tem o poder de nos libertar da escravidão, do pecado e de nos dar caminho certo. A terceira situação que o salmista narra aqui é exatamente o sofrimento com doenças. O sofrimento com doenças. Aqui, a ideia que se poderia ter do que seria essa situação narrada pelo salmista seria a situação da aflição e cura em massa que ocorreu no povo de Deus, que é contada lá em Números 21, 4 a 9. Ali naquele momento, Deus havia acabado de entregar ao povo de Israel o povo cananeu. Mas o povo, mais uma vez, a caminho do Mar Vermelho, rodeando a terra de Edom, tornou-se impaciente, voltou a falar contra Deus, voltou a falar contra Moisés. Então o Senhor mandou àquele povo, ao meio daquele povo, as serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e muitos morreram. Quando perceberam isso, foram até Moisés, para que Moisés clamasse a Deus, orasse a Deus para que o livrasse das serpentes. Moisés foi, Moisés orou, e Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a suspendesse numa haste. E todos aqueles que eram mordidos pelas serpentes e olhavam para a serpente de bronze suspensa na haste, eram salvos, viviam. Nós sabemos que essa serpente de bronze, ela prenuncia o próprio Cristo, que está suspenso no madeiro. É para Cristo que nós olhamos para ter a vida eterna. Nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, mas quando olhamos para Cristo, ganhamos a vida eterna. Essa é a figura que nós vemos aí em Números 21, 4 a 9. Essa serpente simboliza Cristo, que nos dá salvação e nos dá a vida eterna, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quem olha para Jesus ganha a vida eterna, como os filhos de Israel, naquele tempo, mordidos pelas serpentes, olhavam para a serpente de bronze e ganhavam a cura e eram salvos. A quarta e última situação que o salmista narra aqui é do marinheiro enfrentando o mar tempestuoso. Ele mostra o mar furioso, as ondas subindo e descendo, aqueles marinheiros apavorados, aqueles marinheiros cambaleando, como bêbados, como ébrios, sem direção, sem saber o que fazer diante daquela situação tão terrível. Eu não sei se algum de vocês já enfrentou um mar difícil. Alguém aqui já esteve num mar difícil? Não? Eu já estive num mar difícil, eu já vi isso. Nós fomos passar férias no final de ano no litoral e resolvemos fazer um passeio de lancha. Ilhabela. Sair de uma ilha para uma outra praia. Fomos eu, minha esposa Meire e meus 2 filhos pequenininhos, o Debrando Filho e a Ana Clara. Um dia lindo, maravilhoso. Vamos à praia. No meio do caminho, do nada, aquele mar se tornou tão violento, mas tão violento, que o condutor daquela lancha nos mandou ir para a parte de baixo, ficar lá embaixo no convés, fechar as portas e aguardar que ele iria ver o que ele conseguiria fazer. E esse mar balançava, e esse barco balançava, e os meus filhos agarrados comigo. É uma situação tão terrível, tão amedrontadora, porque nós vemos que nós não temos poder nenhum, nada podemos fazer contra a fúria do mar. E aí a gente se lembra do que aconteceu também com os discípulos de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 4, versículos 35 a 41, exatamente isso que aconteceu. Eles iam atravessando o mar da Galileia e veio uma grande tempestade. Jesus dormia. E os discípulos que ali estavam acordaram Jesus. Jesus, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E assim que Jesus acordou, disse: homens de pequena fé, não veem que eu estou aqui? Deu ordem e os ventos cessaram e o mar se acalmou.
essas situações que nós vemos, o mar revolto que nós enfrentamos, pode ser uma série de coisas, coisas inesperadas, coisas que acontecem sem que a gente tenha controle e que nós não possamos fazer nada sobre elas. Pode ser uma ação do governo, um plano econômico, um acidente, uma doença, uma pandemia. Qual o controle que nós temos sobre essa pandemia? Mas há quem tenha controle sobre todas as coisas. E quem tem poder sobre todas as coisas é exatamente Deus. E é exatamente nessas horas em que a gente não tem o que fazer, em que as coisas são incontroláveis, em que não podemos agir por nossa força, é nesse momento que Deus se revela. É nesse momento que Deus mostra o seu poder. É nesse momento que a glória de Deus resplandece nas nossas vidas. Então, o que nós devemos fazer nesses momentos? Porque os momentos estão aí. Nós podemos estar perdidos, vagando sem rumo, podemos estar enfrentando prisão por pecados ou por uma série de outras coisas, podemos estar enfrentando doenças, podemos estar enfrentando situações que fogem completamente ao nosso controle. E o que fazemos nessa hora, quando enfrentamos o deserto, a prisão, a doença ou as tempestades? Em primeiro lugar, é importante a gente parar e refletir para ver se isso que nós estamos fazendo não é consequência do nosso pecado. Uma grande reflexão que precisa ser feita. Se há um pecado envolvido nisso, que traga essas grandes consequências, ou que traga pequenas consequências, ou que traga consequências. E quando eu falo disso, não falo de coisas grandes. Apesar que para Deus não há pecadinho, não há pecadão, tudo são pecados. Mas eu estou falando do pecadinho do dia a dia. Da ira, da inveja, da vaidade, do orgulho, da mentira, da maledicência, da falta de amor ao próximo. Enfim, tudo resultado da falta de compromisso com Deus. E quando não temos compromisso com Deus, não podemos querer que a nossa vida ande bem. É verdade que nós vemos muitos ímpios prosperando, mas a palavra de Deus nos ensina que porque a prosperidade deles é pouca, é breve, murcha como a erva do campo. Então a solução que nós temos é fazer exatamente como o salmista nos ensina aqui. Arrepender-se e clamar pela misericórdia de Deus. Joelho no chão, oração de madrugada, jejum, leitura bíblica, acima de tudo, arrependimento genuíno e coração contrito. Deus ouve as nossas orações, mas Ele conhece o nosso coração. Nós não podemos querer enganar a Deus. Nós podemos nos fingir de arrependidos perante os homens, mas perante Deus isso não é possível. E Deus ouve a oração daquele que está realmente arrependido, daquele que realmente está clamando, daquele que realmente está entregando a sua vida e o seu destino nas mãos do Senhor, que realmente está demonstrando que depende do Senhor. Quando a oração é sincera, quando o clamor é feito com fé, o livramento de Deus vem. E vem o problema sendo solucionado, mas do jeito de Deus, nem sempre do jeito que a gente quer. Muitas vezes a gente pensa que a nossa oração não foi atendida porque ela não aconteceu exatamente daquele jeito que nós estamos esperando. Mas a oração não fica sem resposta. Deus sempre responde às nossas orações. O Shed, da Bíblia Shed, ele nos diz que aqui no Salmo 107, nesse refrão que se repete, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Entre o clamor do povo e o livramento, existe apenas uma pequena vírgula. Apenas uma vírgula nos separa do livramento de Deus. A vírgula que separa o nosso arrependimento, a nossa entrega e o nosso clamor a Deus é que nos separa do livramento. E qual é essa vírgula que talvez hoje esteja nos impedindo de obter o livramento de alguma situação que estejamos passando? Onde está? O que está faltando?
nunca podemos nos esquecer que o que nos liga a Deus é Jesus. Ele é o grande mediador entre Deus e os homens. Ele é a ponte que nos liga a Deus. E o próprio Jesus nos disse que tudo aquilo que pedimos em seu nome, Ele nos concederá. Nós vemos então agora na parte final do Salmo, depois de todas essas ilustrações, a partir do versículo 33, que não há limites para o poder de Deus. Quando o povo está em desobediência, Ele é capaz de transformar rios em desertos, mananciais em terra seca. Ele lança desprezo sobre príncipes. Quem é rico pode ficar pobre. Quem é senhor pode se tornar escravo. Quem está acostumado com a bonança pode enfrentar sérias turbulências. Em compensação, quando o povo obedece, quando o povo busca o Senhor, quando o povo clama, Deus faz exatamente o contrário. Ele converte o deserto em lençóis de águas, a terra seca em mananciais. Ele abençoa plantações, multiplica o gado, levanta os necessitados e traz prosperidade. E no versículo final, o salmista nos dá um conselho. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Quando olhamos ao nosso redor, nós observamos que as coisas funcionam exatamente dessa forma. É a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. O apóstolo Paulo falou disso lá em Gálatas 6, capítulo 6 a 10. A gente colhe exatamente aquilo que planta. E antes de finalizar com as lições que a gente pode tirar e extrair desse salmo, eu vou fazer exatamente o que o salmista nos ensina a fazer aqui no versículo 32 e no versículo 22. No versículo 22, o salmista nos ensina: ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. E no 32, exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. O que o salmista nos diz aqui é que nós devemos render graças ao Senhor, nós devemos clamar ao Senhor e Ele nos livrará das nossas tribulações, mas nós não devemos guardar isso para nós. Nós devemos testemunhar do que Deus faz ao povo, à assembleia, aos anciãos, para que eles também possam enxergar o poder de Deus, para que eles também possam se fortalecer no poder de Deus, para que eles também saibam que o mesmo Deus que age na vida de um, age na vida do outro, que o mesmo Deus que olha por você, olha pelo seu irmão, olha pelo seu parente, olha para aquele que precisa. E é por isso que, como o pastor adiantou, eu vou dar um pequeno testemunho aqui do que aconteceu na minha vida, porque foi uma situação muito complicada, muito difícil. Com essa questão da pandemia, em junho, final de junho deste ano, eu tive uma pequena tosse e achei que pudesse estar com Covid. Fui ao pronto-socorro e fiz uma tomografia de pulmão. Eu não tinha Covid. Eu tinha um câncer de pulmão, de 6,5 centímetros, com nódulos espalhados pelo pulmão, metástase na pleura. Segundo os médicos que diagnosticaram, estágio 4, terminal. Confesso a vocês, meus irmãos, cheguei em casa com o resultado do exame, sentei com a minha esposa, contei para ela, não havia 1 centímetro da minha carne que não tremesse. Tremia, a cama tremia. É você ver a morte. Principalmente porque eu perdi o meu pai com câncer de pulmão. Meu pai descobriu o câncer de pulmão em julho. Não chegou a novembro. Confesso a vocês que foi um momento terrível. Foram dias de grande vale.
Não sei se foi o deserto, se foi prisão, o que foi. Mas eu sei que foi terrível. E ainda bem que a gente teve o privilégio de estar na igreja, de conhecer a Deus, de ouvir que nesses momentos a gente tem um Deus a quem clamar, e que se os homens não podem fazer nada, Deus pode. E que quando Deus age, ninguém pode impedir. E que se Ele é por nós, ninguém é contra nós. E quando a gente lembra disso, o coração se enche de fé, se enche de esperança. E a gente se lembra que Deus é soberano, que nada foge ao seu controle, que o dia que você nasceu e o dia que você vai morrer, Deus já determinou. E que qualquer doença, qualquer problema que aconteça no meio do caminho, não vai alterar isso. Não vai alterar isso. E foi nesse momento que eu e minha esposa passamos a orar, clamar ao Senhor. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Clamamos e a resposta de Deus começou ali, no primeiro dia. Logo depois que as carnes pararam de tremer um pouco, e que pudemos orar. Deus nos falou conosco na sua palavra. No Evangelho de João, onde é narrada a ressurreição de Lázaro. Maria e Marta vão a Jesus, dizem: Senhor, ele já morreu. O que Jesus disse? Esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Em seguida, próxima palavra que Deus trouxe ao meu coração, a doença do rei Ezequias. O profeta Isaías foi dizer ao rei Ezequias, o rei Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Não sei até se não foi um câncer, pelo que narra as Escrituras. E o profeta Isaías foi dizer a Ezequias: põe a tua casa em ordem, arruma as tuas coisas, porque você vai morrer. Ezequias virou-se para a parede, chorou e clamou ao Senhor. Antes que Isaías saísse do palácio, Deus mandou que ele voltasse e dissesse que ele havia ouvido as orações de Ezequias e que lhe daria mais 15 anos de vida para que ele continuasse servindo ao Senhor. E assim aconteceu. Desse momento em diante, passei a fazer os exames, passei a ir atrás do tratamento, e se eu ligasse a televisão naqueles momentos da madrugada, onde passam aqueles programas religiosos, adivinha o que estava sendo pregado? Ezequias. Se algum irmão vinha falar comigo, me dar uma mensagem, lembrava do rei Ezequias. Deus fala conosco a todo momento, basta estarmos com os ouvidos abertos. No momento da maior dificuldade, Meire fez o que ele falou para eu não fazer, foi à internet pesquisar, ver o que o doutor Google falava sobre a doença. Desespero total. O que a internet fala, se qualquer um dos irmãos consultar sobre câncer de pulmão na internet, vai ver que os prognósticos são os piores possíveis. Os piores possíveis. Mas aí, quanto mais o desespero aumentava, Meire orou de novo e pediu ao Senhor que desse a ela pelo menos um alento. E quando ela foi de novo para a internet, a primeira reportagem que veio foi: remédio inovador para tratamento de câncer de pulmão. A nova esperança. Um remédio, um medicamento novo, que pela notícia se aplicaria a qualquer tipo de câncer de pulmão. Então a alegria foi geral. Mas quando chegamos aos médicos, e eles começaram a dar o seu prognóstico, de que o tempo era muitíssimo limitado, a minha esposa questionou: mas, doutor, eu vi um remédio, tal assim, não vou fazer merchandising do remédio, mas um remédio que se chama assim, e que diz que é um tratamento revolucionário.
Aí o médico disse o seguinte, falou, não, realmente, ele tem esse remédio, mas esse remédio é para uns poucos casos. E fomos fazer o painel genético para mapear o tumor e saber qual era o caso. Quando voltamos na semana seguinte para pegar o resultado, minha esposa estava sentada na recepção, o médico veio, ela olhou, e aí, doutor? Ele só tem boas notícias. E ela disse, o quê? É aquele remédio, doutor? É exatamente aquele remédio. Comecei a tomar o remédio. O tumor que já tinha chegado, eu saí daqui com a medição do tumor na tomografia com 6,5 centímetros. Já tinha chegado a quase 9, em poucos dias. Esse tumor que era quase 9, com 30 dias de tratamento, 4. Com 90 dias de tratamento, 2 nódulos espalhados sumiram, metástase desapareceu. Desapareceu. E o que os médicos diziam que era algo que tinha pouquíssimo tempo, eles dizem que já não sabem mais o que vai acontecer. Já não arriscam prognósticos. Eu estou certo, eu tenho confiança em Deus. Eu sei que Deus vai fazer uma obra maravilhosa porque Ele disse que é para a glória dEle e não para a morte. Pode não ser agora, pode ser logo mais. Não sei. A minha vida está nas mãos do Senhor. Eu não posso testemunhar aqui para vocês e dizer, agora, olha, estou 100% curado e viverei eternamente. Não. Pode ser que não seja esse o propósito de Deus. Talvez o propósito de Deus seja que eu tenha mais um tempo para falar da palavra dEle, para falar do que Ele fez na minha vida, porque Ele fez. O que Ele fez, ninguém nega que Ele fez. Está feito. Para quem quiser ver, com exame. O que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Mas eu já estou feliz, porque a mão de Deus me alcançou. Eu já estou feliz e me sinto devedor disso. E preciso dizer a vocês que se vocês estiverem enfrentando qualquer situação difícil, basta clamar ao Senhor e Ele os livrará da sua tribulação. E quando Ele diz de livrar de tribulação, não é simplesmente fazer desaparecer o problema. Muitas vezes Ele conforta o seu coração para aceitar o problema. E foi o que Ele fez comigo. Deus me deu a certeza de que Ele está no controle. E como Romanos 8:28 nos ensina, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Em todas as coisas Deus tem propósito. E não seria nessa que não teria. A minha grande missão hoje, a minha grande vontade hoje, o meu grande esforço hoje, é descobrir qual é o propósito de Deus com isso. O que Deus quer da minha vida, o que Deus quer desta vida que Ele restaurou até aqui. Eu não quero errar com Deus. Eu não quero deixar de fazer o que Ele quer de mim. É isso que eu quero. E quero falar dEle. Quero dar a honra e a glória a Ele, porque só Ele pode fazer as coisas que Ele fez. E a gente aprende isso, que as coisas que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Mas as coisas que Deus pode fazer, e que só Ele pode, Ele faz. Então, para a honra e glória do Senhor, eu digo a vocês, que o que Deus fez na minha vida foi maravilhoso. Eu não estou debilitado, eu estou bem, eu estou com a minha saúde maravilhosa. Eu brinco com a minha esposa, digo que o único efeito colateral que o tratamento teve até agora foi que eu fiquei mais bonito, que eu emagreci 11 quilos. Então, até agora estou assim. Academia, corrida, tudo. Nunca tive nenhum sintoma, nem antes e nem depois. Como será isso daqui para frente? Está nas mãos de Deus. E não há mãos melhores para isso.
Então, o que nós aprendemos com esse salmo, meus irmãos? Encerrando aqui o testemunho e voltando para o nosso texto. Nós podemos tirar pelo menos 4 lições maravilhosas. A primeira delas é que as aflições fazem parte da vida. Jesus nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E creio que o que Ele quer dizer aqui é: vocês podem vencer em mim. Em Cristo também podemos vencer. Outra coisa, lição maravilhosa que nós tiramos daqui, que grande parte das aflições que nós temos são decorrência do nosso próprio pecado. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, nós desagradamos a Deus e sofremos as consequências. O sacrifício que Jesus fez na cruz nos livrou da condenação eterna, mas não da consequência dos nossos pecados. Os pecados que cometemos aqui, sofreremos as consequências deles. Não a condenação eterna para aqueles que creem em Jesus, mas as consequências do pecado, elas estão aí. E por isso, grande parte das aflições que sofremos podem ser decorrência do nosso pecado. Outra lição é que a misericórdia do Senhor é grande. Apesar da nossa iniquidade, as misericórdias de Deus se renovam toda manhã nas nossas vidas. Cada vez que abrimos os olhos, cada vez que temos mais um dia de vida, devemos agradecer a Deus. Ele está sempre pronto a nos ouvir, nos perdoar e nos socorrer. De onde vem o nosso refúgio? Do Senhor. De onde vem o nosso socorro na hora da tribulação? É do Senhor. E a quarta e última lição que nós podemos tirar daqui, que eu selecionei: o grande segredo está em clamar ao Senhor na angústia e louvá-lo pelos seus livramentos, inclusive testemunhando das suas maravilhas. E devemos fazer isso sempre em nome de Jesus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Todo mais Deus faz. A nossa parte é clamar, a nossa parte é pedir, a nossa parte é nos arrepender, a nossa parte é nos submeter à vontade de Deus, e o mais Ele fará. E temos uma certeza, que é a melhor de todas: não há limite para o poder de Deus. Nada é impossível para Deus. Tudo pode ser impossível para os homens. Qualquer coisa que seja impossível para os homens, para Deus não é impossível. Então, quero finalizar pedindo aos irmãos que baixem suas cabeças, vamos refletir agora na nossa vida, nas nossas atitudes, nas consequências, nos colocar diante de Deus e clamar pela sua misericórdia. Como está a nossa vida? Como está a sua vida? Você tem orado ao Senhor? Você tem clamado ao Senhor? Você tem confiado? Você tem colocado a sua vida no altar do Senhor? E se colocado na dependência dEle? Na hora do desespero, você tem saído correndo, buscando resolver pelo seu braço? Ou você tem feito apenas aquilo que lhe compete fazer e entregado o restante nas mãos do Senhor? Nós temos visto que o Natal é tempo de gratidão. É tempo de nós sermos agradecidos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e por tudo que Ele ainda há de fazer na vida de cada um de nós. Coração agradecido agrada ao Senhor. Coração que rende graças a Deus e que reconhece que Ele é o soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele nos ama, que Ele nos amou primeiro, que Ele nos deu o Seu Filho para morrer por nós. Quem faz isso, o que mais deixará de fazer? Vamos confiar no amor de Deus, colocar a nossa vida no Seu altar, depender exclusivamente dEle e descansar no Senhor.
Que Deus nos abençoe, que essa semana seja maravilhosa, e que 2021 venha cheio da graça do Senhor, cheio da sua misericórdia, cheio do seu cuidado. Seja um ano melhor do que este, mas um ano em que o Senhor, estando no controle, deixemos nossas vidas e nossas coisas todas por sua conta, agradecidos e confiantes. Aleluia. Amém. Glória a Deus.